que é uma vida de dedicação a Deus? O que significa sermos devotos, dedicados, comprometidos com Deus e a sua vontade? São aspectos que a gente precisa parar e pensar e refletir. Vivermos o reino de Deus não se trata de uma religião no sentido de regras, no sentido de estabelecermos liturgias para os nossos cultos. Não se tratam da maneira como estabelecemos ou criamos os procedimentos, as regras de como as pessoas devem viver e o que revela ou não revela Deus. Quando fazemos assim, nós focamos na realidade, na aparência, e não há uma dedicação, não há uma compreensão de valores. Vivermos o reino de Deus é entendermos acerca de valores. Na realidade, pouco mais além do que isso, é conhecermos o nosso Deus. Sem conhecermos o nosso Deus, nós não viveremos a vontade de Deus. Paulo, instruindo a Timóteo, diz como que ele precisava fugir das paixões humanas e que deveria viver uma vida dedicada a Deus. Assim como Timóteo deveria viver dessa maneira, nós devemos viver da mesma maneira, ou seja, seguindo essa sugestão, essa recomendação de Paulo. Ele diz lá na carta de Timóteo, no primeira carta, no capítulo 6, versículo 11 e 12, ele diz assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, ou seja, das paixões humanas. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé e de amor, de perseverança e de respeito pelos outros, de perseverança e respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Ou seja, precisamos viver uma vida correta, dedicada a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Nós precisamos entender que vivermos o reino de Deus, a vontade de Deus, se trata disso, da maneira como nós vivemos. Primeiro, nós vivemos por fé. Somos justificados por fé. O imputar do pecado é de nós removido pela graça de Deus, ou seja, cremos nisso, que Cristo fez a obra e nós nos sujeitamos a Cristo como Senhor e nosso Salvador. E isto é um ato de fé, e precisamos perseverar nisso. Não depende de obras que nós fazemos, mas precisamos compreender que as obras que nós realizamos devem expressar a nossa fé, e essas obras devem glorificar a Deus, como Cristo disse que nós somos a luz do mundo, e que as obras nós deveríamos realizar para glorificar a Deus. Ou seja, obras que revelam o nosso Deus. Dependemos de conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, crescermos nisso, buscarmos o conhecimento de Deus. Se não fizermos isso, as pessoas não irão buscar, não irão crescer, não irão amadurecer e não entenderão o que significa uma vida dedicada a Deus. Uma vida dedicada a Deus está relacionado a nos comprometermos com os valores eternos do reino de Deus. Por isso, na oração do Pai Nosso, nós falamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O que nós precisamos entender é que nós somos responsáveis por revelar esse reino na terra, vivendo neste mundo como Cristo, sendo seus imitadores. Mas nós vivemos não para alcançar, não para fazer, e não se trata simplesmente de fazermos as coisas, mas de conhecermos o nosso Deus, compreendermos os valores eternos e vivermos segundo esses valores, expressando as virtudes de nosso Deus, revelando compaixão, e isso se trata
Por exemplo, a compaixão, a graça, a misericórdia, o amor, a justiça de Deus estão relacionados a entendermos quem somos e ser uma atitude natural, não simplesmente uma mudança de atitude, um forçar de barra sem entendimento. Nós precisamos realizar a obra de Deus, ou seja, na realidade, revelarmos o reino de Deus neste mundo. Falarmos, proclamarmos as boas novas. Proclamarmos que é chegado o reino de Deus. Proclamarmos acerca da libertação. Sermos instrumento para que a restauração da vista das pessoas ocorram, para que elas possam entender a liberdade que nós temos em Cristo. De maneira que, ao entendermos essa liberdade, nós nos sujeitemos a Deus na prática da justiça e rejeitemos o pecado em nossas vidas. É disto que trata. Uma vida dedicada a Deus se trata disso. E precisamos perseverar nisso, porque a vontade, muitas vezes, de desistir é enorme. Mas nós somos resilientes, nós somos perseverantes, por causa da fé, por causa daquilo que nós cremos, por causa da caminhada que já fizemos e no conhecimento que já tivemos de nosso Deus. A gente precisa crescer nisso. Precisamos amadurecer para não praticarmos obras que estão relacionadas à natureza humana, às paixões humanas, para não revelarmos o egoísmo, para não revelarmos a ganância, o orgulho, a arrogância diante das pessoas, mas expressarmos e entendermos que, como Cristo, estamos aqui para servirmos, para revelarmos compaixão, misericórdia, graça. E isto não depende do outro. Não depende do quanto o outro aprendeu ou não, de quanto o outro compreendeu ou não. Mas nós devemos ser instrumento da justiça de Deus, o expressar e revelar da vontade de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer e viver a plena vontade de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.